Reinier é reforço do Galo. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Reinier, agora sim, novo reforço do Galo. O acordo foi firmado nesse domingo, inclusive o atleta já se despediu do Real Madrid. Rescisão do contrato assinado, ele deixa o Real Madrid um ano antes do fim do vínculo. E o Atlético vai assinar contrato com ele até 2029. O cara não paga absolutamente nada, mas deixa 50% do valor de uma venda futura para o Real Madrid, até porque o time espanhol havia investido 30 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. Passagem das mais discretas, Reinier nem conseguiu sequer disputar um único minuto pelo time principal. Jogou na equipe B e foi emprestado por uma série de outros times no futebol europeu sem conseguir despertar. A expectativa é de que no Galo, com 23 anos de idade e respaldado pelo técnico Cuca, ele enfim consiga jogar aquilo que se imaginava. Terceiro reforço contratado pelo Atlético nessa janela, Biel e Alexander também já haviam sido contratados. Há uma intenção de fechar com o Portilla, jogador colombiano, volante do Talleres, nos próximos dias. Só para completar, deixa eu só contar que Marcelo Claure, bilionário boliviano que foi nos últimos dias especulado como um possível investidor do Atlético, fez questão de postar em suas redes sociais uma mensagem Atlético Mineiro. Ninguém entendeu absolutamente nada, mas fica aí o registro, tá bom? Panzi, para falar mais do jogo, Galo criou chance pra caramba pra vencer por mais. No fim das contas importa a vitória, mas criou pra vencer por muito mais, né, Edu? É o que escancara a incompetência dos caras em campo, né, Cirilo? É uma pena, porque você poderia ter construído uma vitória com mais tranquilidade, ter se poupado mais fisicamente, né? E acabou não podendo fazê-lo porque deu uma bobeira no segundo tempo, no gol do Bragantino. Bobeira mesmo, cara. O Atlético com um jogador a mais e o La Quintana recebe uma bola quase que dentro da pequena área, livre, né? Isso não pode acontecer, isso é um erro que o Cuca tem que chamar a atenção dos atletas, é erro de posicionamento, é falta de concentração, e isso não pode acontecer num campeonato de altíssimo nível, como é o Campeonato Brasileiro. E lá na frente o time construiu. Aí entra o papel do treinador, né? A montar a equipe taticamente para levar desconforto ao adversário. Mesmo com o mesmo número de jogadores, 11 contra 11, o Atlético estava criando. Biel perdeu o gol, Coelho perdeu o gol, teve o gol do Igor Gomes, Bragantino também chegou bem em algumas oportunidades, porque é um bom time, é um ótimo adversário. Mas a partir do momento que o Galo fica com um a mais, ele empilha finalizações, né? Se a gente puxar aqui os números do jogo em termos de finalização, eu citava durante a transmissão que o Atlético, em determinado momento da primeira etapa, logo depois do gol do Bragantino, ele tinha finalizado 17 vezes, né? Foram 29 finalizações no jogo inteiro. Só no segundo tempo foram 22, cara. E aí, para você fazer um gol e o adversário que finalizou 2 vezes faz o mesmo número de gols que você, tem um negócio errado aí. E tem um negócio errado com seus atacantes que desperdiçaram chances claríssimas. Obviamente tem mérito do Cleiton, goleiro do Bragantino, que fez um partidaço. Teve um lance em que Gustavo Marques e Pedro Henrique, os dois zagueiros, eles tiram bolas, fazem cortes ali em finalizações como se fossem goleiros. Eu não vou tirar o mérito dos defensores do Bragantino, que foram muito bem, foram muito dedicados, né? O time com um a menos, eles defendendo, mas não pode o Galo empilhar 22 finalizações no segundo tempo e fazer um gol, né? E sofrer demais num jogo em que ele foi absoluto, que controlou a partida praticamente toda. Então, cara, é comemorar. O desempenho não foi ruim, porque criou esse tanto de situação, e o Bragantino chegou uma vez e fez um gol, então não há problema no desempenho do Atlético, mas há problema no acabamento da jogada. E isso tem que ser corrigido, porque quarta-feira, qualquer chance, seja ela mínima possível, que o Atlético criar contra o melhor time do continente, ele tem que guardar. Ele tem que fazer o gol, como foi no meio da última semana e como não fez no final de semana passado, quando o Rony teve uma chance sem ninguém e errou o gol. Então não pode, isso não pode se repetir. O futebol, ele não perdoa esse tipo de erro. E hoje quase que a coisa complicou por conta de um monte de erro do Atlético atacando e um erro defendendo, e que quase que custou caro. Mas eu repito, Cirilo, o Atlético vem numa sequência de bons desempenhos e de bons resultados em 2 jogos. Cara, só assim para recuperar a confiança. Só assim para trazer a confiança de volta. Foi muito importante, não só para o brasileiro,
Brasileiro é óbvio que vencer é importante, mas essa vitória de hoje para quarta-feira. Porque você sai do estádio com 3 pontos, com vitória, o torcedor feliz, animado, para um jogo que vai ser talvez o jogo mais importante da temporada até aqui em 2025, esse Atlético e Flamengo na próxima quarta-feira. Então essa vitória de hoje, ela tem vários ingredientes, ela tem vários símbolos, ela é simbólica por muita coisa, mas ela serve de alerta. O Atlético não pode desconcentrar como desconcentrou no único lance que o Bragantino chegou no segundo tempo. E o Atlético, Cirilo, com a qualidade que tem lá na frente, Biel, Coelho, Hulk, Júnior Santos, o Atlético não pode desperdiçar o caminhão de gols que vem desperdiçando. E às vezes, quando tem poucas oportunidades, aí que você não pode desperdiçar mesmo. Mas é uma vitória, vou te falar, ela representa em vários aspectos. Foi fundamental o Galo ter vencido o jogo Edu hoje. Panzi, fala. Mais uma vitória, Caixa, para pegar mais confiança para quarta-feira, Mário. Quando começa o jogo, Cirilo, e o Atlético faz 1-0, a gente fica naquela expectativa. Hoje vai ser tranquilo, vai ser fácil, vai ser beleza. Aí tem o jogador do Bragantino expulso. Aí a gente fala, não, agora nós temos certeza que vai ser fácil. E não é. O Atlético desperdiça um caminhão de gols no primeiro tempo, pelo menos uns 2. No segundo tempo, não consegue encaixar o seu jogo. Eu falei, o Coelho teve 3 bolas no segundo tempo. Uma passou embaixo do pé, a outra ele deixou sair. Ótimo jogador, acho que ajuda demais. Para mim é titular absoluto, mas desligado no segundo tempo. O Cuca mexe no time, busca alternativas, e o Galo acaba conseguindo virar o jogo, né? Passar à frente de novo, já que o Bragantino, com 1 a menos desde o primeiro tempo, havia empatado. Mais importante que os 3 pontos, foram importantíssimos para a recuperação no Brasileiro, mas é o Galo numa semana ganhar do Flamengo no Rio, ganhar do Bragantino em casa, numa semana que se inicia, que tem quarta-feira aqui de novo o Flamengo, poupou jogador porque está priorizando o Brasileiro, aí vai lá, não consegue ganhar do Ceará, algo errado no paraíso aí, né? O Atlético não tem nada com isso, ema, cada um com seus problemas. O Galo vem inteiro, com moral, para se classificar na quarta-feira para a Copa do Brasil. É jogo duro, Flamengo tem um grande time, mas eu confio nesse elenco do Atlético, como vem falando desde o início do ano. As entradas do Biel, muito legal, Alexander também, e acaba que é uma noite com um aperto no final, um sufoco no final, mas ainda deu Galo, e vamos para essa semana do Flamengo que vai dar bom. Galo vence, quarta-feira, 7 da noite, o bicho pega na Arena MRV. O Edu Cuca hoje mexeu no time, né? Teve o Natanael entre os titulares, o Atlético explicou no momento em que divulgou a escalação do Saravia preservado para o jogo de hoje. O Natanael acabou fazendo o gol, né? Inclusive, da vitória do Galo, contando aí com o desvio. Pensando no restante do time, Alexander e Biel começaram entre os titulares hoje também, foram caras novas aí nessa equipe. Como é que você observou as alterações do Cuca e como elas influenciaram na atuação do time, Edu? Primeiro dizer que o Cuca é um grande treinador, né, Cirilo? A cada jogo do Cuca, ele desmonta um monte de teoria em relação ao trabalho dele, né? Impressionante a capacidade do Cuca de enxergar o jogo, de mudar o time taticamente dentro de uma única partida, às vezes sem mexer em peças, mas mexendo nas funções dentro de campo. Trazer um número que é impressionante do Cuca como técnico do Atlético, 138 jogos do Cuca como mandante, sendo treinador do Atlético. São 100 vitórias, hoje emendou 100 vitórias, com 28 empates e 10 derrotas, cara. 138 jogos do Cuca sendo técnico do Atlético em todas as passagens. Como mandante, ele perdeu só 10. Bate quase 80% de aproveitamento. É o maior treinador da história desse clube. Entrou. Acho que o Cuca ganha 2 ótimas opções para quarta-feira. Eu não apostaria no Biel como titular, mas no Alexander eu não descartaria, viu, Cirilo?